A oração é uma conversa com Deus. Podemos orar por proteção divina, por cura, por sabedoria, para abertura de portas, para que Deus guarde a nossa família, para render graças ao Senhor, ou simplesmente para falar com Deus e adorá-lo em espírito e em verdade. A prática de orar é essencial na vida cristã e a Bíblia Sagrada nos encoraja a orar sem cessar. 1 Tessalonicenses 5,17. No entanto, às vezes parece que as nossas orações não passam do teto, nos deixando frustrados e até mesmo sem vontade de orar, por conta de não termos recebido o que esperávamos das mãos do Senhor. E hoje nesse vídeo, meu querido irmão e irmã, eu quero te mostrar 5 coisas que impedem as nossas orações de serem respondidas. Tenho certeza de que esse conteúdo vai te abençoar de maneira grande e poderosa. Então, antes de prosseguirmos, peço que você se inscreva no meu canal e ative o sininho da notificação. E assim, você sempre será avisado aí pelo YouTube a cada novo vídeo que eu postar. Amém? Então agora, vamos a essa mensagem. Bom, a primeira coisa que impede a resposta das nossas orações é a falta de fé. A palavra de Deus nos mostra que a fé é essencial para que as nossas orações sejam respondidas. Em Marcos capítulo 11, verso 24, o Senhor Jesus disse assim: Por isso, vos digo que tudo o que pedirdes em oração, crede que recebestes, e será assim convosco. Ou seja, todas as vezes que nós oramos, temos que lembrar desse versículo e acreditar profundamente que pela fé já tomamos posse daquilo que pedimos ao Senhor. Se não manifestarmos a fé em Deus e no seu agir, estaremos orando em vão. Em Hebreus capítulo 11, verso 6, a Bíblia diz assim: De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Amém? E não podemos esquecer que o papel de Satanás é de nos bombardear dia e noite com pensamentos de dúvida e incredulidade. Todas as vezes que nós oramos pedindo alguma coisa, o diabo começa a enviar dardos inflamados em nossa mente, tentando nos convencer que não alcançaremos o que foi pedido ao Senhor. Pois o inimigo fica lembrando a pessoa do grau de dificuldade em que ela está, dizendo que é impossível a mesma sair daquela situação. Isso é uma grande mentira de Satanás, porque para Deus todas as coisas são possíveis, diz a sua palavra. Então, devemos repreender esses pensamentos em nome de Jesus e sempre lembrar que a fé não é um sentimento, mas sim uma decisão. Portanto, meu querido irmão e irmã, sabe aqueles pedidos que você fez ao Senhor? Tome posse de todos eles e, com certeza, no tempo de Deus virão para suas mãos, em nome de Jesus. Amém? Crê somente. Segunda coisa que impede a resposta de oração: pecado não confessado. Em Salmo 66, verso 18, a palavra do Senhor diz assim: Se eu no coração contemplar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Quando existe algum pecado encoberto em nossa vida, é criada uma barreira entre nós e Deus, e que impede a resposta de nossas orações. Mesmo sabendo que de longe o Senhor conhece os nossos pensamentos, se existem pecados, precisamos confessá-los diante de Deus. O Senhor se agrada quando reconhecemos nossos erros e pedimos o seu perdão e a sua misericórdia sobre nós. Em Salmo capítulo 32, dos versos 3 ao 5, o rei Davi disse: Enquanto escondia os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. Minha força foi se esgotando, como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: Confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Glória a Deus! Olha só, meu irmão e irmã. Enquanto Davi não tinha confessado seus pecados, a mão de Deus estava pesando sobre ele. Mas assim que ele confessou, foi perdoado pelo Senhor. Então, é necessário que estejamos com o coração sem culpa e sem mancha diante de Deus, e assim estaremos em paz com Ele, e, consequentemente, teremos a resposta de nossas orações. Amém? Terceira coisa que impede a resposta de uma oração: não perdoar aquele que nos prejudicou. Em Marcos capítulo 11, versos 25 a 26, o Senhor nos ensina algo a respeito. Vamos ver? E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que também vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Aleluia! Em muitas das vezes não é fácil perdoar alguém que nos causou algum dano. Mas se guardarmos mágoas ou ressentimentos com relação a outras pessoas, certamente não alcançaremos resposta de Deus para a nossa vida. Em Mateus capítulo 18, versos 21 ao 22, está escrito: Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor,
Quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Glória a Deus! E sem contar, meu irmão, que a mágoa e o ressentimento podem impedir a entrada de uma pessoa no reino de Deus. Em Hebreus capítulo 12, verso 15, a santa palavra do Senhor diz assim: Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Amém? Então liberar o perdão é a melhor coisa a se fazer. Quarto motivo que impede a resposta de nossas orações é pedir algo que não está de acordo com a vontade de Deus. Em 1 João capítulo 5, verso 14, a Bíblia diz: E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Meu querido irmão e minha querida irmã, tenha certeza de que Deus quer nos dar saúde, alegria, uma vida financeira e um casamento abençoado, filhos na presença de Deus, enfim, Deus quer nos encher de boas coisas. Mas a partir do momento em que entregamos a nossa vida, os nossos caminhos ao Senhor, temos que deixar Ele nos guiar, nos direcionar. Às vezes não recebemos o que pedimos ao Senhor, ou porque ainda não é a hora que Ele determinou para que tais bênçãos sejam entregues a nós, porque ainda não estamos com maturidade suficiente para recebê-las, ou porque aquilo que pedimos não está de acordo com a sua palavra, e consequentemente não será bênção para a nossa vida. Precisamos pedir a Deus para que Ele coloque em nossos corações o querer dEle, e o querer de Deus está exatamente dentro de suas muitas promessas que Ele reservou para nós. Em Romanos capítulo 12, verso 2, a Bíblia Sagrada diz que devemos ser transformados pela renovação da nossa mente para que possamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, uma vez que assim estamos, iremos pedir coisas ao Senhor que estão de acordo com as Escrituras Sagradas. Portanto, meu querido irmão e irmã, devemos nos aprofundar no conhecimento de Deus e orar com base nesse conhecimento. E é certo que Deus fará coisas tremendas em nossa vida. Glória a Deus! Quinta e última coisa que impede as nossas orações de serem respondidas: a falta de perseverança. Ô, meu irmão, às vezes nós estamos tão perto da bênção e justamente nessa hora decidimos parar com as nossas petições. E era tudo o que não podia ocorrer. E aí sabe o que acontece? Voltamos para o final da fila e deixamos de alcançar o que tanto clamamos ao Senhor. Em Lucas capítulo 18, versos 1 a 8, o Senhor Jesus conta a parábola de uma viúva que continuamente insistia com o juiz, que inclusive não temia a Deus, para que o mesmo resolvesse a causa dela contra o adversário. E de tanto ela insistir, olha só o que esse juiz disse: Embora não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha me importunar. Glória a Deus! Então, através dessa parábola, o Senhor nos mostra que nunca podemos parar com as nossas orações. Quando perseveramos, estamos dizendo ao Senhor que confiamos no seu agir e que tomaremos posse da vitória. Deus se agrada de todo aquele que não esmorece na sua caminhada da fé e que continua determinado em alcançar aquilo que Ele deseja. Amado irmão e irmã, Deus honra a nossa perseverança. Pode acreditar. Em 1 Reis capítulo 18, versos 41 a 45, a Bíblia relata a perseverança de Elias orando para que chovesse. Vamos ver? E Elias disse a Acabe: Vá comer e beber, pois já ouço o barulho de chuva pesada. Então Acabe foi comer e beber, mas Elias subiu até o alto do Carmelo, dobrou-se até o chão e pôs o rosto entre os joelhos. Vá e olhe na direção do mar, disse ao seu servo. E ele foi e olhou. Não há nada lá, disse ele. 7 vezes Elias mandou: Volte para ver. Na 7ª vez, o servo disse: Uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está se levantando do mar. Então Elias disse: Vá dizer a Acabe: Prepare o seu carro e desça, antes que a chuva o impeça. Enquanto isso, nuvens escuras apareceram no céu, começou a ventar e começou a chover forte. E Acabe partiu de carro para Jezreel. Glória a Deus! Meu irmão e irmã, lutas irão aparecer no meio do caminho, mas persevere em suas orações e continue determinado em fazer aquilo que Deus colocou em seu coração. Só devemos fazer a nossa parte, que é crer e confiar no Senhor, e a vitória virá, porque aquele que prometeu é fiel e justo para cumprir. Amém? Glória a Deus! Bom, essa era a mensagem que eu queria entregar para você. Se você gostou, já deixa aí o seu like e compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Sou Marcelo Oliveira, esse é o canal Guarda Instrução e Vive, e vou ficando por aqui.
Até o próximo vídeo e que Deus te abençoe e te guarde no nome poderoso do Senhor Jesus. Fique na paz do Senhor. Tchau, tchau.